João Magalhães, tudo bem com o senhor? Tudo bem, Douglas? Boa tarde para você. Eu vou falar devagar e baixo. Boa tarde a todos. Um pouco afônico, né? Então, eu vou... O senhor viajou esse final de semana, não? Não, ficamos por aqui. Mesmo, o João tem de vez em quando fica esse problema, essa rouquidão. Mas também, jornalista fala direto, não para, é telefone, é um negócio... Verdade. Todo mundo... João, engraçado é o seguinte, eu queria ter o dinheiro que as pessoas que não conhecem o nosso trabalho, a nossa luta, dizem que a gente tem. Eu queria ter, pelo menos a metade. Ela está satisfeito, meu primo. João Magalhães, é o seguinte, desde que o Tasso começou a participar, desde a participação do Tasso hoje, sim, que a gente vem tratando de bastidores aliás, o governador Rafael Fonteles, no lançamento da plataforma digital, diz que o PT está pacificado, mas é que ele só vai se pronunciar na data certa, posteriormente e tal. Aí o Tasso traz a polêmica relacionada ao MDB. Sim. João Madison fala na vice de Fábio Novo e Henrique Pires insiste na candidatura própria, dizendo, olha, o MDB tem candidato próprio e tal. E agora o João vai trazer informações sobre o Republicanos, que aliás, João, eu trago na coluna Roda Viva, o João é meu editor de política, meu chefe no Jornal Dia, que manda lá na edição de política, que dá o tom, que dá as orientações. Tony Zé Lira, tem uma nota hoje, João, Tony Zé Lira dizendo o seguinte, essa história aí de dizer, o doutor Pessoa fica com o comando do Republicano inteligente, ele classifica desta forma, ele diz assim, isto é história para boi dormir. Ou o doutor Pessoa, segundo Antônio Zé Lira, fica com o comando estadual do partido ou não vai disputar pelo Republicano, João. É necessário uma segurança jurídica, né? E até de estrutura mesmo política, uma estabilidade realmente para que o doutor Pessoa possa pavimentar o caminho onde ele vai buscar a reeleição. E aí, pensando nisso, que ele vai cumprir nos próximos dias uma agenda em Brasília, claro, tem uma parte da viagem que vai ser administrativa, mas ele também vai tratar sobre política, vai tentar conversar não só com o Diretório Nacional do Republicanos, mas também de outras siglas para tratar sobre esse assunto da questão partidária dele. E o líder dele, Antônio José Lira, lá na Câmara Municipal, falou sobre o assunto, a gente vai acompanhar agora. Ele deve ir a Brasília exatamente para atar ou desatar. Ele já foi claro, o prefeito doutor Pessoa. Republicanos, ele só tem um interesse se o comando tiver sobre o comando dele. Pelo conhecimento, disse inclusive o nome, deputado estadual Jeová Alencar. Nada pessoal contra os deputados federais. Jadiel e Mainha, são dois grandes quadros, são bem recebidos pelo partido. Agora, por que esse conflito? Porque... qual é a verdade? São aliados do governo. É como se eu fosse para um duelo contigo aqui, se fosse um grande adversário meu, tivesse um revólver. O revólver era meu, eu te entregasse, tu me dava um tiro, eu morria. Então, o comando só serve na eleição aquele que der garantias reais da candidatura competitiva, que é a candidatura do prefeito doutor Pessoa. Então, o que é que interessa para ele? Ou vai ou racha, ou esculhamba a tampa da caixa. Ou o comando é na mão dele, ele indicando o nome, ou para ele não interessa. Não, ele alega, o vereador Antônio José Lira, nas falas que ele quando trata do assunto, ele diz o seguinte, olha, não adianta, Jadiel Alencar e Mainha são aliados do governo do Estado. Obviamente que o vereador Antônio Zé Lira não está dizendo isso por ele. Sim. Ele verbaliza o que o grupo do prefeito doutor Pessoa pensa. Então, quer dizer, está muito claro aí, pelo que disse Antônio Zé Lira, que não tem outro caminho. Essa relação, Douglas, entre o candidato em si, e os candidatos, não só o doutor Pessoa, mas também os candidatos ao parlamento e a direção do Republicanos, ela precisa ser uma relação de muita confiança. Porque a gente sabe que é o diretório do partido que é o responsável pela burocracia eleitoral da sigla e dos candidatos. É a direção do partido quem tem que cumprir aqueles prazos de convocação de membros para a convenção,
Enfim, é uma série de fatores burocráticos mesmos que não podem perder prazos, que precisam ser executados da forma correta para não atrapalhar uma candidatura, e isso, claro, deve ser feito com alinhamento total com o candidato. Então, se o doutor Pessoa é candidato a prefeito e ele não tem, vamos dizer assim, uma total confiança, né, no grupo que comanda o partido, se ele acha que de repente podem dificultar, atrapalhar, enfim, é claro que isso não dá certo. Então, na avaliação de doutor Pessoa e de outros políticos ao redor dele, é que doutor Pessoa precisa ter a segurança, não só jurídica, mas até política mesmo, de que ele vai concorrer por um partido que vai dar a ele total autonomia para comandar todos esses processos políticos e também, claro, essa burocracia eleitoral que a gente sabe que exige e que pode causar uma grande dor de cabeça. Você sabe que se um partido perde o prazo, por exemplo, de convocar uma convenção, enfim, tudo isso lá depois vira processo judicial, entra o Ministério Público pelo meio com a ação, enfim. Doutor Pessoa, para se livrar de uma possível dor de cabeça, ele quer ser candidato por um partido em que ele tenha total autonomia para comandar, sem falar, obviamente, nas questões políticas, né? Porque se o doutor Pessoa é candidato a prefeito, vamos, Mainha segue lá na direção estadual do Republicanos, seguindo orientações com Jadiel Alencar. Pode ser que tenha ali uma aliança com determinado tipo de político que não é bem vista pelo diretório partidário. Isso pode atrapalhar o processo de discussão eleitoral e a campanha de doutor Pessoa. Então, é isso que ele vai tentar resolver em Brasília. Ele quer voltar de lá com a sinalização de que só permanece no Republicano se ele tiver total administração no diretório estadual ou, pelo menos, se ele dialogar com um outro direção nacional de um outro partido que dê a ele todas essas condições dele cuidar da sua própria campanha. O que é de se esperar que seja o mínimo, né? Afinal de contas, a gente sabe da importância de um partido na campanha, inclusive, doutor Pessoa sabe disso, porque na eleição passada ele estava no MDB, que era um partido grande, que deu a ele todas as condições de se viabilizar, e agora o que ele quer é essa mesma segurança. Se ele não encontrar no Republicanos, vai procurar outro partido. E eu acho, inclusive, que essa viagem dele a Brasília, ele já vai pensando nos dois pontos. Tentar resolver com Republicanos e aproveitar a viagem para, se não der certo, tentar... Plano A, plano B, plano C, já vai resolvendo tudo.